Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Dênison Católico. Meus amados irmãos, estamos no quadro Liturgia da Palavra, onde refletimos a cada domingo os textos que a Igreja nos propõe para o nosso crescimento espiritual. Estamos no 22º domingo do tempo comum, no ano A. E estamos lendo aí o Evangelho segundo São Mateus neste ano. Hoje, nós poderíamos dizer que a Igreja nos convida a seguir o Cristo no Calvário, a subir o Calvário e ser crucificado com Cristo. Do contrário, não existirá salvação. O Evangelho é tirado de São Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 27, que diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que deveria ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então aqui Jesus já fala de sua paixão e de sua ressurreição. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Então aqui está Pedro, claro que não Pedro cheio de Deus, movido pelo Espírito Santo, mas Pedro que infelizmente deu brechas, ouviu Satanás e vai agir segundo o conselho, a orientação, né? Vamos dizer que as setas que Satanás lhe propõe. E Pedro vai dizer: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Então logo Jesus vai dizer: Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Por quê? Porque o que Satanás vai querer? Fugir da cruz. E querer que você também faça o mesmo, fuja da cruz. Fuja do sofrimento. Ele vai dizer: seja feliz, o que importa é ser feliz. Fuja do sofrimento, fuja da renúncia pessoal, fuja da subida voluntária ao Calvário para ganhar a sua vida. Ele vai dizer, Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Qual é o pensamento de Deus? É que Jesus suba ao Calvário. É que Jesus vá até a cruz. É que Jesus morra. É que Jesus se entregue voluntariamente. Que Ele mesmo vai dizer: Ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, porque eu tenho o poder de dar e de tomá-la de volta. E é exatamente isso que Jesus vai aqui orientar a Pedro e a toda a igreja. Veja o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Pedro não queria renunciar a si mesmo para seguir Jesus. Pelo menos aqui nesse momento, sendo influenciado por Satanás. Então Jesus vai dizer: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, como eu renunciei a minha vida por amor de vós. Ele disse: eu dou a minha vida, ninguém tira. Jesus diz: para eu dar a minha vida, eu tomei a minha cruz. Por isso eu digo: renuncie a si mesmo, se alguém quiser me seguir. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Era o que Pedro estava dizendo a Jesus que fizesse. Senhor, que esse mal não te aconteça. Salva-te. Jesus vai dizer: pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que adianta o homem fugir da cruz? Fugir do sofrimento? Muitas vezes a gente pensa, até eu, outro dia eu estava pensando, até ontem estava pensando isso. Ah, se eu pudesse ir para um lugar longe. Só que a minha esposa dizia que, para que o sofrimento acompanha a gente, né? A cruz nos acompanha. A não ser que a gente solte, não tem como, né? Então, muitos de nós, influenciados por essa mentalidade de bem-estar que Satanás apresenta para o mundo, muitos de nós vamos querer abandonar tudo. Abandonar o sofrimento, abandonar a cruz, descer do Calvário. Mas Jesus vai dizer: de fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca da sua vida? Só Deus pode nos salvar. Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá, o evangelho de ontem,
a cada um de acordo com a sua conduta, a cada um de acordo com as suas obras. O profeta Jeremias, no seu livro, ele demonstra o calvário que ele sofreu. Ele demonstra o opróbrio, o sofrimento que ele sofreu por dizer sim à graça de Deus. Por acolher a graça de Deus, por acolher os talentos que Deus lhe deu e produzir os frutos que Deus gostaria que ele produzisse. Veja o que diz o profeta. Seduziste-me, Senhor. Seduziste-me, Senhor. E aqui alguém pode dizer, está vendo que a graça é irresistível? Mas o próprio Jeremias vai responder. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Então o profeta, na sua liberdade, não resiste à graça. Ele se deixa seduzir. E por que ele se deixa? Porque ele percebe que o amor de Deus é maior, que o amor de Deus é mais forte. Por isso ele diz, fostes mais forte, tivestes mais poder, tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Veja, quando ele acolhe a cruz, quando o profeta Jeremias acolhe a sua cruz e vai sacrificar a sua vida em prol do reino, ele diz, eu tornei-me por causa disso, tornei-me alvo de irrisão. O dia inteiro, zombaria. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, que levanto a voz, chamando, ou melhor, clamando contra a maldade e invocando calamidades, a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Então, talvez você já pensou muitas vezes, como também já pensei, a gente se torna motivo de zombaria, porque a gente clama por justiça, porque a gente denuncia o erro, porque a gente fala do erro, porque a gente fala dos barulhos que o mundo apresenta. E muitas vezes a gente é zombado, motivo de chacota. Se você não concorda com certas coisas que está sendo implantada ou que está sendo produzida em série pelo mundo inteiro, pelas pessoas do mundo todo, você é motivo de chacota. E a gente pode até pensar o que pensou o profeta Jeremias. E o que pensou o profeta Jeremias? Veja o que ele vai dizer. Disse comigo, não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome de Deus, em nome dele. Sentia então, quando ele pensou em renunciar à sua missão, ele sentia então, dentro de mim, um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. Então, quando ele pensou em renunciar à sua missão, a palavra de Deus veio como um fogo. Lembra dos discípulos de Emaús? Quando o Senhor falava a eles, eles vão dizer, lembra de quando ele falava a nós no caminho, o nosso coração se abrasava? E aí, meus irmãos, quando nós nos damos conta que nós não podemos fugir da cruz, que nós não podemos renunciar à nossa missão, nós temos que fazer somente o que o apóstolo Paulo diz na segunda leitura de hoje aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Paulo vai dizer, pela misericórdia de Deus, eu vos exorto, irmãos, a vos oferecerdes em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, isto é, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Então, com certeza, virá sobre nós, meus irmãos, o desejo de abandonar a missão. Mas o apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer os nossos corpos, com todos os nossos sofrimentos, como um culto espiritual a Deus. Por quê? O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 677, vai dizer que sem isso nós não conseguiremos entrar na glória. Sem seguir o Cristo no Calvário, para a cruz, jamais conseguiremos experimentar a ressurreição. Diz assim, Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 677. A Igreja só entrará na glória do reino por meio desta derradeira Páscoa, em que seguirá seu Senhor em sua morte e ressurreição. Portanto, o reino não se realizará por um triunfo histórico da Igreja,
segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o desencadeamento último do mal, que fará sua esposa, a igreja, descer do céu. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal assumirá a forma do juízo final, depois do derradeiro abalo cósmico deste mundo que passa. Então, meus amados irmãos, é impossível seguir Jesus sem abraçar a cruz. E que sejamos fiéis à graça que o Senhor nos deu, porque diz o evangelista, ou melhor, diz Jesus por meio do Evangelho, no versículo 27, último versículo do Evangelho, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.